Imagine que estamos no ano de 2025, no meio de uma escuridão noturna densa e impenetrável, pairando sobre as instalações nucleares de Natanz. Lá embaixo, um sistema de defesa aérea que custou bilhões de reais está escaneando os céus implacavelmente, usando seus olhos eletrônicos que nunca dormem. Os radares giram incessantemente, buscando qualquer anomalia, qualquer ameaça que ouse cruzar o espaço aéreo protegido. No entanto, as telas dos monitores permanecem completamente vazias. O silêncio na sala de controle é absoluto. Não há nenhum bip, nenhum sinal de alerta, nenhuma luz vermelha piscando. É como se o céu noturno estivesse verdadeiro e completamente limpo, livre de qualquer intruso. De repente, sem absolutamente nenhum som ou aviso prévio, a Terra treme com uma violência indescritível. Dezenas de metros abaixo da superfície, o bunker de concreto armado, reforçado com aço de alta resistência, desmorona instantaneamente, como se fosse feito de papel. Aquela estrutura colossal, que foi meticulosamente projetada pelos melhores engenheiros para resistir ao próprio apocalipse, é completamente destruída de dentro para fora. Na superfície, surpreendentemente, não há nenhuma daquelas bolas de fogo gigantescas e cinematográficas que estamos acostumados a ver em filmes de Hollywood. Há apenas a Terra cedendo abruptamente, engolindo tudo ao seu redor em uma cratera de poeira e escuridão. O coração da defesa inimiga foi dissecado e extirpado com a precisão absoluta de uma cirurgia neurológica de alto risco. O paciente, nesse caso, morreu instantaneamente, sem sequer saber o que o atingiu. Os operadores de radar, atônitos e em pânico, olham perplexos para seus equipamentos de última geração. Seus sistemas, considerados os mais avançados do mundo, não detectaram absolutamente nada, nem um único sinal. Normalmente, até mesmo o voo de um pequeno pardal seria captado por esses sensores ultrassensíveis. Mas desta vez, o vazio na tela é assustador. Como é possível que um ataque de proporções tão devastadoras tenha ocorrido sem deixar o menor rastro? Quem ou o que poderia ser o autor dessa destruição invisível? O mundo inteiro fica chocado ao testemunhar esse ataque fantasma executado por uma força que simplesmente não pode ser vista. Isso não é magia nem ficção científica. Esta é a culminação absoluta e o ápice da engenharia militar humana moderna. O autor desta destruição cirúrgica é um verdadeiro monstro de 15 toneladas chamado GBU-57, uma bomba colossal projetada especificamente para penetrar profundamente na crosta terrestre. E o entregador meticuloso que trouxe esta encomenda fatal? Um avião fantasma que custa incríveis 2 bilhões de dólares. Estamos falando do lendário B-2 Spirit, uma máquina voadora que desafia abertamente a lógica da aerodinâmica convencional e quebra todas as leis conhecidas da detecção por radar. Como é possível que um avião com a envergadura de um campo de futebol inteiro consiga penetrar nas redes de defesa mais rigorosas e vigiadas do planeta, enquanto parece rir das leis da física? Por que seu formato é tão bizarro e incomum? Por que ele não tem uma cauda, parecendo apenas uma asa gigante e solitária flutuando silenciosamente pelo céu? E por que, sem a assistência constante e ininterrupta de seus computadores de bordo, esta maravilha da engenharia simplesmente cairia do céu como uma pedra em questão de segundos? Olá, eu sou a Analista Nova e sejam muito bem-vindos a mais um episódio fascinante aqui no canal Mistérios da Ciência. Neste episódio especial, nós vamos dissecar e analisar detalhadamente a anatomia do fantasma mais letal que já foi concebido e construído pelas mãos humanas. Nós não vamos falar apenas sobre a brutalidade da guerra, mas vamos mergulhar fundo na física complexa, na ciência dos materiais avançados e na verdadeira loucura da engenharia que existe por trás do desenvolvimento do bombardeiro B-2 Spirit. Prepare-se para uma jornada onde a ciência pura encontra a estratégia militar. Para compreendermos verdadeiramente a magnitude e o propósito existencial desta aeronave extraordinária, precisamos primeiro entender o que ela carrega em seu ventre escuro. Vamos iniciar nossa exploração falando sobre os destruidores de bunkers, as armas projetadas para alcançar o inalcançável. Acompanhe-me nesta investigação científica. Uma bomba convencional, daquelas que conhecemos dos livros de história, geralmente explode no exato momento em que toca a superfície do solo. Ela destrói tudo que está em cima, espalhando uma onda de energia cinética e térmica em todas as direções de forma radial. Esse método tradicional é extremamente eficaz para destruir edifícios comuns, pontes e infraestruturas expostas na superfície.
Mas o que acontece quando o inimigo é inteligente e decide esconder seus segredos mais valiosos e perigosos nas profundezas do ventre da Terra? Instalações de enriquecimento nuclear, silos de mísseis balísticos intercontinentais e centros de comando estratégico agora estão frequentemente enterrados a mais de 60 metros abaixo da superfície, completamente ocultos dos olhos do mundo exterior. Essas fortalezas subterrâneas são protegidas por camadas massivas de concreto armado de alta densidade, e muitas vezes por espessas camadas de granito natural impenetrável. Uma bomba comum, por mais poderosa que seja, apenas arranharia a superfície dessa defesa, como se fossem meros fogos de artifício explodindo inofensivamente no telhado de uma caixa forte indestrutível de concreto maciço. Para neutralizar essa ameaça subterrânea, as forças militares precisavam de uma abordagem completamente diferente, uma que mudasse as regras do jogo. A resposta para esse dilema não residia apenas em criar uma explosão química maior ou mais quente, mas sim dominar os princípios da energia cinética extrema. É aqui que entra a engenharia formidável da GBU-57, a Massive Ordnance Penetrator. A GBU-57 é um verdadeiro leviatã de metal, com um comprimento que ultrapassa os impressionantes 6 metros e um peso esmagador de 15 toneladas. Sua carcaça externa não é feita de uma fina folha de alumínio ou metal leve, mas sim de uma liga de aço sólido de altíssima densidade e espessura extraordinária, projetada para suportar forças de impacto que destruiriam qualquer outro projétil. Quando esta arma colossal é lançada das alturas gélidas da estratosfera, a gravidade implacável da Terra assume o controle total. A bomba começa a despencar livremente, ganhando momento e acelerando vertiginosamente até atingir velocidades que se aproximam da barreira do som. Neste ponto, ela deixa de ser apenas uma bomba e se transforma em um dardo cinético de proporções apocalípticas. No momento exato em que a GBU-57 atinge o solo, um fenômeno fascinante ocorre. Ela não explode imediatamente, ainda não. Impulsionada por um momento linear gigantesco, resultado de sua massa colossal multiplicada por sua velocidade extrema, ela perfura as camadas de solo, rocha e concreto armado, como se tudo aquilo fosse feito de manteiga derretida, ignorando a resistência inicial do alvo. Usando pura força bruta e energia direcional, ela escava e cria seu próprio túnel de entrada, rasgando as defesas subterrâneas com facilidade assustadora. Só taquinha atingiu profundidade exata programada, ou quando percebem que perfuraram o espaço vazio do bunker inimigo, é que a mágica destrutiva finalmente acontece. O pavio eletrônico é acionado, e a detonação massiva ocorre confinada no interior da estrutura. A energia da explosão, sem ter para onde escapar, reverbera violentamente contra as paredes subterrâneas, desmoronando a fortaleza inimiga a partir de suas próprias fundações. Teoricamente, do ponto de vista da física e da engenharia de armamentos, esta é a arma perfeita para este tipo de alvo. No entanto, existe um problema logístico e tático gigantesco. Ter a bala mais poderosa e letal do mundo é absolutamente inútil se você não tiver uma arma capaz de dispará-la e um meio de chegar perto o suficiente do alvo. E os céus que cobrem esses alvos de altíssimo valor nunca estão desprotegidos. Pelo contrário, eles são algumas das áreas mais vigiadas e perigosas de todo o planeta. Esses espaços aéreos críticos são densamente cobertos por uma rede intrincada e sobreposta de radares de alerta antecipado e baterias de mísseis superficiais de última geração. Um bombardeiro estratégico clássico e volumoso como o icônico B-52, que tem a assinatura de radar de um celeiro voador, seria detectado e travado pelos sistemas inimigos no instante em que cruzasse a fronteira. É exatamente neste cenário de negação diária e defesas aéreas impenetráveis que o B-2 Spirit entra em cena. Esta aeronave não foi projetada para ser rápida ou ágil como um caça, mas sim com um único propósito obsessivo e avassalador em mente: tornar-se completamente invisível. Mas como a ciência nos permite esconder um objeto metálico colossal com mais de 52 metros de envergadura, como esconder algo tão grande das ondas eletromagnéticas penetrantes dos radares modernos? A resposta para esse enigma tecnológico reside na compreensão profunda dos princípios fundamentais de como o radar funciona. Em sua essência, o radar opera de maneira muito semelhante a um eco sonoro, mas utilizando frequências do espectro eletromagnético em vez de ondas de compressão de ar.
O sistema de radar emite pulsos concentrados de ondas de rádio ou micro-ondas, que são, na verdade, uma forma de luz que é totalmente invisível aos nossos olhos biológicos. Essas ondas viajam pelo espaço à velocidade da luz. Quando essa energia eletromagnética colide com um objeto denso e reflexivo, como a fuselagem metálica de um avião, uma parte significativa dela é refletida. Essa energia refletida retorna em direção à fonte emissora. Se esse eco eletromagnético for captado e processado pela antena receptora do radar, bingo! A sua posição, altitude, velocidade e direção são instantaneamente reveladas ao inimigo. Para um avião militar que tenta se infiltrar secretamente em território hostil, essa reflexão é uma sentença de morte rápida e garantida. Um avião de combate convencional é literalmente o pior pesadelo para qualquer piloto que tente uma missão de infiltração furtiva. Suas formas são cheias de ângulos retos, pontas afiadas, estabilizadores verticais imponentes e motores a jato expostos com lâminas giratórias. Todas essas características estruturais atuam como gigantescos espelhos retrorefletores para as ondas de radar. Eles captam os sinais do radar inimigo e os rebatem de volta com uma intensidade tremenda, criando um ponto brilhante e inconfundível nas telas de monitoramento. Para que o projeto do B-2 tivesse sucesso, os engenheiros sabiam que teriam que descartar completamente todas as regras tradicionais do design aeronáutico. A primeira e mais radical mudança de paradigma: eliminar a cauda. Os estabilizadores verticais e horizontais, que formam a cauda típica de quase todos os aviões que conhecemos, são os maiores culpados pela reflexão do radar. Superfícies planas que se erguem perpendicularmente à fuselagem principal são o inimigo número 1 da tecnologia stealth. Elas criam ângulos diedros que funcionam como refletores de canto perfeitos, devolvendo a energia à fonte. Foi por isso que a equipe genial de engenheiros da Northrop Grumman tomou a decisão audaciosa de remover a cauda inteiramente. Eles abraçaram e aperfeiçoaram o conceito revolucionário da asa voadora. Neste design, não há uma separação clara entre a fuselagem central e as asas laterais. Toda a estrutura da aeronave se funde em uma única superfície contínua, orgânica e perfeitamente curva. Esta forma alienígena não foi escolhida por razões de estética futurista. Ela é o resultado direto de complexos cálculos matemáticos de defesa eletromagnética. Com este formato suave e contínuo, quando uma onda de radar atinge a superfície do B-2, ela não encontra um ângulo de 90 graus para rebater de volta para a antena inimiga. A física da reflexão é manipulada a favor da aeronave. Em vez de retornar, a onda eletromagnética é desviada de forma suave e contínua para as laterais, para cima ou para baixo, perdendo-se na vastidão do espaço aéreo. É exatamente como jogar um balde de água sobre uma esfera de vidro perfeitamente lisa. A água desliza e se espalha pelas bordas, sem espirrar diretamente de volta no seu rosto. O sinal do radar simplesmente escorrega pelo B-2. Mas o formato da asa voadora resolve apenas o primeiro grande problema. O segundo desafio monumental era esconder os motores. As lâminas giratórias de titânio do compressor, localizadas na parte frontal de qualquer motor a jato, são alguns dos refletores de radar mais brilhantes e evidentes que existem. Elas piscam no radar como um farol estroboscópico em uma noite completamente escura. Se uma onda de radar conseguir entrar na abertura de admissão de ar e atingir essas lâminas em movimento, o eco refletido será massivo e a missão estará arruinada. A solução brilhante encontrada para o B-2 foi enterrar os 4 potentes motores a jato nas profundezas do interior das espessas asas da aeronave, escondendo-os completamente de qualquer linha de visão direta externa. As entradas de admissão de ar foram estrategicamente posicionadas na parte superior da asa e não na parte inferior, como é o padrão na maioria dos caças. Essa geometria garante que as aberturas fiquem ocultas da visão dos radares baseados em terra, que olham de baixo para cima. Além disso, os dutos de ar que levam aos motores não são retos, eles seguem um caminho curvo e sinuoso. Eles formam um duto em forma de S-Lin complexo. Dessa forma, as ondas de radar que conseguem entrar na abertura não conseguem enxergar diretamente as lâminas do motor. O sinal de radar que penetra no duto fica preso, rebatendo nas paredes curvas internas repetidas vezes, perdendo energia e se dissipando completamente antes que possa encontrar o caminho de volta para fora. O sinal morre ali. Em tudo, o radar não é o único olho que o inimigo possui vigiando os céus. Há também a ameaça letal e silenciosa dos sensores infravermelhos, os famosos detectores de calor.
Os gases de escape ejetados pelos motores a jato atingem temperaturas extremas e se tornam alvos perfeitos e brilhantes para mísseis guiados por calor, que rastreiam o contraste térmico no céu frio. Para manter sua invisibilidade total, o B-2 precisava encontrar uma maneira de resfriar drasticamente sua assinatura térmica. O sistema de exaustão foi projetado de forma engenhosa. Os dutos de saída não são circulares, mas sim largos e extremamente achatados. Além disso, as superfícies ao redor das saídas são revestidas com materiais cerâmicos avançados que absorvem e resistem ao calor intenso. Essa geometria achatada força os gases de escape superaquecidos a se espalharem em uma camada fina e ampla, em vez de um cone concentrado. Isso permite que os gases quentes se misturem muito mais rápida e violentamente com o ar frio e rarefeito das altas altitudes antes de deixarem completamente a fuselagem da aeronave, reduzindo drasticamente a temperatura da pluma de exaustão. É um princípio da termodinâmica aplicado em escala industrial, como soprar suavemente a superfície de um prato de sopa muito quente para que esfrie rapidamente. Com o formato curvo para desviar radares e o sistema térmico para despistar mísseis infravermelhos resolvidos, restava aplicar o maior e mais bem guardado segredo desta máquina fantástica: a sua pele incrivelmente especial. Toda a superfície externa do B-2 Spirit é meticulosamente revestida com um material altamente classificado conhecido como RAM, ou material absorvente de radar. Na comunidade da engenharia aeroespacial, a composição exata e o funcionamento deste material são frequentemente comparados a uma espécie de magia negra devido ao seu nível de secretismo e à sua eficácia perturbadora. Ao contrário da fuselagem de metal que reflete as ondas, o material RAM foi quimicamente e estruturalmente desenhado para não refletir as ondas de radar, mas sim para devorá-las. Este revestimento complexo é projetado para absorver a energia eletromagnética incidente, aprisionando as ondas em sua estrutura microscópica através de uma série de reflexões e refrações internas invisíveis. Dentro dessa matriz microscópica, a energia eletromagnética do radar sofre uma conversão física, sendo transformada em uma quantidade ínfima e indetectável de calor. Em termos simples, o radar inimigo grita um olá eletromagnético na direção do avião, e a pele do B-2 engole esse som por completo, recusando-se a enviar qualquer resposta de volta. O silêncio eletromagnético é mantido. Para que essa ilusão mágica funcione perfeitamente, toda a superfície do bombardeiro deve ser revestida com este material, sem exceções. Não pode haver absolutamente nenhuma fresta, nenhum vão, nenhuma junção visível entre os painéis da fuselagem. Rebites expostos, cabeças de parafusos, antenas salientes, tudo isso teve que ser repensado, recoberto, nivelado e alisado com precisão cirúrgica. Até mesmo uma fresta minúscula, não mais grossa do que um fio de cabelo humano ou um simples arranhão na pintura absorvente, pode agir como uma antena em miniatura, refletindo as ondas de radar e destruindo completamente a aura de furtividade que custou bilhões para ser criada. A manutenção dessa pele perfeitamente lisa é um pesadelo logístico constante para as equipes de solo. O resultado final de toda essa engenharia obsessiva, do formato da asa voadora aos dutos sinuosos e ao revestimento absorvente, é uma seção de choque de radar, ou RCS, quase inacreditável. Enquanto um bombardeiro tradicional aparece nas telas inimigas com o tamanho de um edifício comercial imenso, o B-2 Spirit, com seus 52 metros de largura, aparece como um mero fantasma. Nos radares mais avançados, sua assinatura de retorno é equivalente à de uma pequena bola de gude, ou no máximo ao de um pequeno pássaro voando solitário. No entanto, o universo da física cobra um preço altíssimo por essa capacidade de se tornar um fantasma. As leis da aerodinâmica são implacáveis e brutais e não perdoam máquinas que tentam desafiar a natureza do voo convencional. As caudas verticais dos aviões não existem apenas por capricho do design, elas estão lá por uma razão absolutamente vital: a estabilidade direcional e longitudinal. Sem um estabilizador vertical para corrigir naturalmente as guinadas, o avião perde sua capacidade inata de voar em linha reta. Ele se torna como um dardo sem as penas na parte de trás, girando incontrolavelmente no ar. Na década de 1940, um engenheiro visionário e à frente de seu tempo chamado Jack Northrop já havia tentado construir uma asa voadora de grande porte, o lendário YB-49.
Visualmente, a aeronave era belíssima, elegante e parecia ter saído de um filme de ficção científica. Mas na prática, durante os voos de teste, ela se revelou perigosamente instável. Os pilotos de teste daquela época tinham que lutar fisicamente contra os controles mecânicos a cada segundo de voo apenas para manter o gigante de metal nivelado. O projeto foi considerado muito perigoso e incontrolável para ser viável, resultando no seu cancelamento e na destruição dos protótipos. Jack Northrop estava absolutamente certo sobre a aerodinâmica superior da asa voadora. O único problema de Jack Northrop é que ele nasceu 4 décadas cedo demais. A tecnologia mecânica de sua época não era capaz de lidar com a instabilidade inerente do design. 40 anos depois de seu fracasso, a peça tecnológica que faltava para domar a asa voadora finalmente surgiu e amadureceu. O poder de processamento do computador digital de alta velocidade, o B-2 Spirit, é por sua própria natureza de design furtivo uma aeronave aerodinamicamente instável. Se deixado por conta própria, ele giraria e cairia do céu. Mas essa instabilidade selvagem é domada e controlada por um cérebro digital extremamente avançado. Este sistema revolucionário é conhecido na aviação moderna como tecnologia fly-by-wire, ou voo por cabos elétricos. No cockpit de um B-2, não há nenhuma conexão mecânica direta, como cabos de aço ou polias, entre o manche que o piloto segura e as superfícies de controle móveis nas asas. Quando o piloto move o manche para a esquerda, ele não está puxando um cabo fisicamente. Na verdade, ele está apenas enviando uma sugestão eletrônica para o computador de voo. Eu gostaria de virar para a esquerda. O computador central então pega essa intenção do piloto, analisa dados de dezenas de sensores espalhados pela aeronave e calcula instantaneamente milhares de variáveis aerodinâmicas por segundo. Ele decide exatamente como mover as várias superfícies de controle ao longo da borda de fuga da asa para executar a curva de forma suave, sem comprometer a estabilidade ou a assinatura radar. Durante todo o voo, mesmo quando o avião parece estar voando em linha reta, as superfícies de controle nas asas estão se movendo freneticamente, centenas de vezes por segundo, realizando microcorreções invisíveis a olho nu. São esses ajustes matemáticos ultra rápidos, impossíveis de serem executados pelos reflexos de um ser humano que mantém a aeronave no ar de forma artificial. Se por algum motivo catastrófico todos os computadores de controle de voo parassem de funcionar simultaneamente, o B-2 cairia do céu instantaneamente, como uma pedra chata que perdeu o seu momento de voo. Para evitar que esse cenário de pesadelo aconteça, a arquitetura do sistema de voo foi construída com um nível extremo de redundância quádrupla para garantir a segurança. Existem 4 sistemas de computadores de controle de voo totalmente independentes trabalhando em paralelo. Se o computador primário falhar, o segundo assume o comando numa fração de milissegundo, sem que o piloto sequer perceba a transição. Mas surge outra dúvida. Como um avião sem leme vertical consegue fazer uma curva, ou guinar, para a esquerda ou para a direita no ar? Para resolver o problema do controle direcional sem um leme de cauda, os engenheiros do B-2 implementaram os inovadores drag rudders, ou lemes de arrasto, localizados nas pontas extremas das asas. Quando o computador precisa virar o avião para a direita, ele abre sutilmente pequenas superfícies articuladas na ponta da asa direita, criando um freio aerodinâmico desse lado. Esse aumento súbito e controlado do arrasto aerodinâmico em apenas um dos lados da asa cria um momento de torção que puxa o nariz da aeronave de forma suave e precisa na direção desejada. Todo esse intrincado balé de aerodinâmica e computação é gerenciado por algoritmos complexos, permitindo que o B-2 voe com a mesma graciosidade de um pássaro gigantesco e mortal de aço. Com a sua instabilidade natural perfeitamente domada pela genialidade dos computadores, o B-2 é capaz de realizar feitos operacionais verdadeiramente extraordinários. Uma das suas estatísticas mais impressionantes é o seu alcance global. Com apenas um único tanque de combustível cheio, este bombardeiro pode percorrer uma distância impressionante de mais de 11 mil quilômetros. Esse alcance intercontinental é suficiente para decolar do coração dos Estados Unidos, cruzar oceanos inteiros e atacar alvos em outros continentes sem precisar parar. Mas o alcance real do B-2 é na prática virtualmente ilimitado, graças à sua capacidade de reabastecimento em pleno ar. O único fator limitante para a duração de uma missão é a resistência física e mental de sua tripulação.
O processo de reabastecimento aéreo é um balé mecânico de alta precisão e tensão extrema. O B-2, que voa em silêncio de rádio para manter sua furtividade, precisa se aproximar cautelosamente do avião-tanque. Ele então expõe o seu receptáculo de combustível, que normalmente fica escondido sob painéis selados na parte superior da fuselagem para não comprometer a superfície lisa do radar. A 30 mil pés de altitude, voando a centenas de quilômetros por hora, um braço mecânico do avião-tanque se conecta ao B-2, transferindo milhares de galões de combustível altamente inflamável em questão de minutos. Após o reabastecimento, o B-2 fecha suas portas, recupera seu manto de invisibilidade e prossegue para entregar sua carga letal no coração do território inimigo. Em seu vasto compartimento interno de armas, o ventre da fera, o B-2 pode carregar até 20 toneladas de destruição pura. Essa carga pode ser configurada de várias maneiras mortais. Ele pode transportar uma única e colossal bomba GBU, 5-7 para destruir a instalação subterrânea mais fortificada do planeta, ou pode ser carregado com 80 bombas inteligentes JDAM independentes. Cada uma dessas 80 bombas JDAM é guiada por GPS e pode ser programada com coordenadas específicas para atingir 80 alvos diferentes e independentes simultaneamente. Imagine o poder destrutivo. Uma única aeronave passando silenciosamente pela escuridão, capaz de aniquilar 80 estruturas vitais do inimigo em apenas uma única e devastadora passagem sobre o alvo. Devido ao seu alcance global, as missões de combate do B-2 são conhecidas por serem extenuantemente longas, frequentemente durando mais de 30 horas ininterruptas. O recorde oficial é de uma missão contínua de impressionantes 44 horas. E dentro desta máquina complexa, pilotando e gerenciando os sistemas que decidem o destino de nações, há apenas 2 seres humanos. A tripulação é composta por um piloto no assento da esquerda e um comandante de missão no assento da direita. O cockpit, embora incrivelmente avançado, é um espaço confinado e apertado. No entanto, para missões de duração extrema, ele foi equipado com facilidades minimalistas de sobrevivência. Tente imaginar a carga mental e física de ficar confinado em uma cadeira ejetável por 2 dias. Durante essas maratonas aéreas, os pilotos precisam gerenciar armas nucleares e convencionais, monitorar dezenas de sistemas críticos e manter o foco absoluto em território hostil, enquanto lutam contra a fadiga esmagadora e o sono. Para suportar isso, o espaço atrás dos assentos permite que um dos pilotos monte uma pequena cama de acampamento para tirar cochilos curtos e revigorantes. Enquanto um dorme, o outro assume o controle total da aeronave e das comunicações. Outro luxo essencial a bordo é um pequeno micro-ondas e um recipiente térmico para água quente. Café forte e refeições desidratadas quentes são as únicas fontes de conforto disponíveis a 10 mil metros de altura, enquanto eles cruzam o globo em direção à zona de perigo invisíveis aos olhos do mundo. Mas e se, durante uma dessas missões críticas, o sistema GPS global for desligado, ou se o inimigo usar tecnologia avançada para interferir e bloquear os sinais dos satélites, o B-2 não pode se dar ao luxo de se perder. Para garantir a navegação infalível, os engenheiros equiparam a aeronave com um truque de navegação antigo e confiável, mas atualizado com tecnologia do século XXI. Este sistema de backup é chamado de navegação astroinercial. Embutido na parte superior da fuselagem, há um telescópio óptico altamente sensível, capaz de focar e rastrear estrelas específicas no céu, mesmo durante a luz brilhante do dia. O sistema funciona examinando constantemente a abóbada celeste e comparando a posição das estrelas com um relógio atômico e um mapa estelar interno. Ao triangular essas posições celestes, o computador consegue calcular a localização exata da aeronave na Terra com uma precisão extrema. É exatamente o mesmo princípio de navegação astronômica utilizado pelos antigos marinheiros exploradores com seus sextantes, mas executado por sensores digitais e algoritmos robóticos à velocidade da luz, garantindo que o bombardeiro nunca perca o rumo. Além de voar alto na estratosfera, o B-2 também domina a arte de voar baixo. Ele é equipado com um sistema avançado de radar de segmento de terreno. Isso permite que a aeronave voe a altitudes incrivelmente baixas, esgueirando-se perigosamente perto do solo, serpenteando por entre vales estreitos e cordilheiras montanhosas para evitar a detecção por radares inimigos de linha de visão. Mesmo nas piores condições climáticas imagináveis, como nevoeiro denso, tempestades de areia ou nevascas cegantes,
Os computadores do B-2 leem continuamente os contornos do terreno à frente. Eles assumem o controle do voo, ajustando a altitude da aeronave de forma totalmente autônoma, subindo montanhas e descendo vales para evitar colisões catastróficas, tudo enquanto mantém o modo furtivo. No entanto, toda essa maravilha tecnológica, essa convergência de ciência de materiais, aerodinâmica instável e poder computacional, vem com uma etiqueta de preço que desafia a compreensão. Quando calculamos o custo total de desenvolvimento, pesquisa e produção, o valor de cada unidade individual do bombardeiro B-2 Spirit chega à cifra astronômica de 2,1 bilhões de dólares. Para colocar esse valor absurdo em perspectiva, o preço de um único B-2 seria suficiente para comprar 3 ou 4 dos caças de superioridade aérea F-20 e 2 Raptor, que já são considerados alguns dos aviões mais caros do mundo. O custo de um único bombardeiro equivale ao orçamento anual completo de uma cidade de tamanho médio. Mas por que exatamente essa aeronave custa tanto dinheiro? O primeiro grande fator são os materiais exóticos. O B-2 não é feito de alumínio comum de aviação. Sua estrutura é predominantemente construída com compósitos de fibra de carbono e titânio de grau aeroespacial, fabricados com tolerâncias de precisão quase microscópicas. Além disso, o revestimento absorvente de radar, o material RAM, é um segredo de estado de produção extremamente limitada. O segundo motivo para o custo exorbitante foi um golpe brutal da geopolítica global. Originalmente, durante o auge das tensões com a União Soviética, a Força Aérea dos Estados Unidos planejava construir uma frota massiva de 130 e duas dessas aeronaves. Mas então a Guerra Fria terminou abruptamente e a poderosa União Soviética entrou em colapso, mudando o cenário global. Com o desaparecimento de seu principal adversário estratégico, o orçamento de defesa foi cortado e a encomenda gigantesca foi reduzida drasticamente para apenas 21 unidades. Consequentemente, os bilhões de dólares gastos em décadas de pesquisa e desenvolvimento secreto tiveram que ser divididos e amortizados não por 130 aviões, mas por apenas 21 exemplares. O terceiro fator que impulsiona os custos para a estratosfera é a manutenção diabólica. O B-2 é notoriamente conhecido por ser uma verdadeira diva mimada da aviação. Ele não pode ser simplesmente estacionado no asfalto de qualquer base aérea sob o sol escaldante ou a chuva. Ele exige hangares climáticos superdimensionados e especialmente construídos, com temperatura e umidade controladas. Se a aeronave for exposta a temperaturas excessivas, radiação ultravioleta prolongada ou umidade inadequada, sua delicada e caríssima pele furtiva pode começar a degradar, comprometendo suas capacidades de invisibilidade. Cada vez que um B-2 retorna de um voo de treinamento ou missão, equipes de técnicos altamente especializados devem inspecionar meticulosamente cada centímetro quadrado. Eles procuram por arranhões microscópicos, desgaste na pintura ou danos no revestimento RAM. Se encontrarem qualquer imperfeição, por menor que seja, a área deve ser cuidadosamente lixada, preenchida com compostos secretos e curada com equipamentos especiais durante horas. É um processo de restauração contínuo, semelhante a polir e encerar um carro de Fórmula 1 todos os dias. Estima-se que o custo operacional puro para manter essa besta no ar ultrapasse facilmente os 100 mil dólares por cada única hora de voo. Pense nisso! Voar o B-2 por apenas 60 minutos consome recursos financeiros equivalentes ao preço de uma casa confortável. Isso levanta uma questão inevitável. Todo esse gasto colossal é realmente justificado, ou é um desperdício monumental? Os defensores fervorosos do programa argumentam que o preço, embora chocante, é uma pechincha quando comparado ao seu valor estratégico inestimável. A capacidade única de penetrar invisivelmente no espaço aéreo mais protegido do mundo, chutar a porta da frente das defesas inimigas no primeiro dia de uma guerra, neutralizar os radares e abrir um corredor seguro para outros aviões não tem preço. E o B-2 não é apenas uma teoria de laboratório, ele já provou seu valor letal em combate real. Ele voou missões de ataque cruciais nos conflitos de Kosovo, no Afeganistão, no Iraque e na Líbia. Em todas essas campanhas, ele sempre foi encarregado das missões mais difíceis e perigosas, destruir os centros de comando mais bem defendidos e os bunkers mais profundos na primeira noite da guerra. E em todas as missões que realizou, o Fantasma cumpriu seu papel e retornou em segurança à base. Além de sua capacidade convencional, o B-2 é um pilar fundamental da tríade nuclear de dissuasão dos Estados Unidos. Junto com os mísseis balísticos intercontinentais terrestres e os submarinos nucleares ocultos nos oceanos profundos, o B-2 serve como a perna aérea dessa tríade apocalíptica.
Sua capacidade de entregar armas nucleares de forma furtiva garante que, em caso de um ataque surpresa, a retaliação será certa, devastadora e impossível de ser evitada. A simples existência dessa aeronave já atua como uma arma psicológica formidável, forçando potências rivais a gastarem fortunas tentando desenvolver radares e defesas contra uma ameaça que eles mal conseguem compreender. No entanto, os críticos e estrategistas mais céticos levantam uma questão válida. Na era moderna dos drones não tripulados e dos mísseis hipersônicos que voam a várias vezes a velocidade do som, ainda faz sentido arriscar a vida de pilotos e investir fortunas em bombardeiros tripulados? Veículos aéreos de combate não tripulados podem executar missões suicidas sem o risco humano. Além disso, enxames de drones furtivos custam uma fração minúscula do preço de um único B-2. A realidade nua e crua é que, devido ao seu valor incalculável, o B-2 passa a grande maioria da sua vida útil operatória trancado dentro de seus hangares climatizados de alta segurança. Ele se tornou uma espécie de rainha do hangar, uma joia da coroa que só é exposta em ocasiões extremamente raras. O debate sobre a relação custo-benefício de manter esta frota envelhecida continuará nos corredores do poder. Mas independentemente das discussões orçamentárias, do ponto de vista estrito da engenharia, o B-2 representa um salto tecnológico quântico na história da aviação. Sem o conhecimento adquirido com as dores de cabeça do B-2, os caças stealth modernos como o F-22 e o F-35 não existiriam. O projeto do B-2 ensinou à humanidade os segredos sombrios de como fabricar objetos voadores de grande escala que são invisíveis à detecção eletrônica. Ele é o testamento físico do triunfo da engenhosidade técnica sobre as limitações impostas pelas leis da natureza. Os engenheiros forçaram um design inerentemente instável a voar com a graça de um pássaro através da força bruta da computação. Eles forçaram o metal e os compósitos a engolirem as ondas eletromagnéticas em vez de refleti-las. E embalaram toda essa ciência de ponta em uma silhueta que é ao mesmo tempo assustadoramente bela e incrivelmente letal. Mas o tempo não para nenhuma tecnologia. E o reinado do B-2, como rei indiscutível da furtividade, está lentamente se aproximando do seu inevitável crepúsculo. O seu sucessor já saiu das pranchetas e foi revelado ao mundo, o novíssimo B-21 Raider. Esta nova geração de bombardeiro stealth foi concebida para aprender com as lições do passado e corrigir todas as fraquezas logísticas do seu predecessor. Ele é fisicamente menor, aerodinamicamente mais eficiente, e o mais importante de tudo para o Pentágono, ele foi projetado para ser muito mais barato. Se o B-2 Spirit for comparado a um hipercarro esportivo feito sob medida, montado à mão por artesãos e com custos de manutenção astronômicos, o novo B-20 e o Raider foi planejado para ser o equivalente a um veículo elétrico de alta tecnologia produzido em massa. O objetivo estratégico atual é fabricar uma frota de mais de 100 dessas novas aeronaves, com requisitos de manutenção muito mais simples. Além de carregar bombas, o B-21 funcionará como um nó de dados voador, capaz de controlar frotas de drones autônomos, hackear redes de comunicação inimigas e atuar como uma plataforma avançada de coleta de inteligência. A transição iminente do B-2 para o B-20 marca um amadurecimento significativo na filosofia de design militar, buscando o equilíbrio perfeito entre capacidade extrema e viabilidade. Mas não se engane, o imponente B-2 Spirit ainda não está pronto para a aposentadoria. Ele continua patrulhando os céus e mantém o título de ser a única aeronave no arsenal global, capaz de transportar e lançar a monstruosa GBU-57. O B-21 pode representar o futuro conectado e eficiente, mas quando se trata de pura força bruta destruidora de bunkers, o B-2 ainda é o campeão peso pesado invicto. O cenário geopolítico global mudou drasticamente desde que os primeiros rascunhos do B-2 foram desenhados na década de 1980. A União Soviética pode ser uma memória, mas novas ameaças surgiram. A proliferação de armas nucleares por nações hostis e a construção frenética de redes de túneis e bunkers subterrâneos profundos tornaram a missão original do B-2 mais relevante do que nunca. Ele é muito mais do que apenas uma plataforma de lançamento de armas. O B-2 é um monumento voador à audácia e ao brilho intelectual dos engenheiros aeroespaciais.
Eles tiveram a coragem de remover a cauda do avião, desafiando 80 anos de doutrina da aviação, e provaram contra todas as probabilidades que estavam certos. Eles transformaram as leis da física em uma arma de guerra invisível. Apesar de toda a sofisticação, esta máquina não é invencível. Em 2008, a frota sofreu um golpe devastador quando um B-2 caiu e foi totalmente destruído logo após decolar da base aérea de Guam. A causa? Uma falha trivial. A umidade da Island tropical condensou nos sensores de pressão do ar, fornecendo dados corrompidos aos computadores de voo, que inclinaram o avião direto para o solo. 2 bilhões de dólares viraram fumaça e cinzas em uma fração de segundo devido a algumas gotas de água, provando que até mesmo a tecnologia que beira a perfeição divina tem seus calcanhares de Aquiles. Mas a frota se adaptou, os procedimentos de manutenção foram rigorosamente revisados e os sensores foram modificados com aquecedores, garantindo que esse fantasma continuasse a dominar os céus.